Boa tarde, pessoal do ciclo 2. Vamos repor mais uma aulinha hoje, hein? Em função daquela avaliação de sexta-feira, nós estamos aí trabalhando com as aulas gravadas, né? E nós vamos fazer uma aulinha especial, que nós já começamos, né, na semana anterior, e vamos retomá-la para discutir um pouco de cultura no século XX, um tema tão interessante para o vestibular, para o Enem, para o conhecimento, para a apropriação do conhecimento de vocês aí. Galera, é o seguinte, quando a gente fala em cultura do século XX, nós falamos em cinema, falamos em televisão, falamos em teatro, falamos em música, e a correlação desses elementos de cultura com a política, com os governos de cada época, com a situação política de cada época ali. Como nós vamos fragmentar, dividir essa aula de cultura em 3 momentos, né? A gente vai retomar a questão da música, que eu comecei numa aula física, e que nós vamos depois dar uma continuidade em mais 2 semanas aí, falando sobre a cultura no século XX, alguns elementos culturais que são importantes, politicamente falando, para a gente interpretar melhor o Brasil do século XX, a cultura brasileira nesse período aí. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar, nós já comentamos em aula, só vou dar uma retomada rápida, né? É sobre a origem do samba, né? O samba que veio do batuque, o samba que veio, né, dos atabaques, o samba que veio dos terreiros de Umbanda e Candomblé, né, que vai tomar conta do Rio de Janeiro no comecinho do século XX, aquele processo que nós estudamos em aula de modernização do Rio de Janeiro, em que ocorreu, né, a ideia do presidente Rodrigues Alves em dar uma nova cara para o Rio, baseado no conceito da Belle Époque francesa, né, aquele momento do auge da Revolução Industrial na Europa, levou o Rio de Janeiro, no comecinho do século XX, a passar por uma reestruturação, um processo de reurbanização, um processo de higienização da cidade, que acabou marginalizando a população mais pobre, marginalizando a população mulata e negra que vivia no Rio de Janeiro, e levando essa população pobre, muitos mulatos, muitos negros, né, para o morro. E aí, nesse contexto de mudança, de estruturação no Rio de Janeiro, a gente vê, né, no morro, nos terreiros de Umbanda, Candomblé, o nascimento do samba. Em 1916, oficialmente, o primeiro samba é gravado, né, um samba chamado Pelo Telefone, de Ernesto dos Santos, Donga, né, que foi criado numa roda de samba no terreiro de Jaciata, lá na famosa Praça 11, no Rio de Janeiro, e que teve, né, a participação coletiva de vários, né, sambistas, vários praticantes, né, que estavam ali com seus batuques, seus atabaques, com seus elementos de cultura afro-brasileira nas mãos, né? Então, além do Donga, né, João da Baiana, Pixinguinha, Caninha, Hilário são os coautores, vamos dizer assim, né, da história da construção do primeiro samba gravado no Brasil. A importância desse momento do samba é você lembrar que, até então, o samba que nasceu no morro, o samba que nasceu da cultura africana, ele era marginalizado. Os códigos de conduta do comecinho do século XX no Rio de Janeiro proibiam o candomblé, a umbanda, o jogo de búzios, a capoeira, esses elementos culturais que se tornaram parte da cultura afro-brasileira aqui. E o samba também era marginalizado. Então, a gravação do Donga, o primeiro samba pelo telefone, que vocês podem, no YouTube, procurarem, localizarem, ouvirem esse samba, traz para nós um processo de criação de uma cultura brasileira, de um elemento, né, da história oral do Brasil e depois, claro, da história documental, que é o samba, né, na sua origem, né, lá no Rio de Janeiro, no Morro, como eu falei agora há pouquinho. Em 2016, nós comemoramos os 100 anos do primeiro samba gravado, né? E que, infelizmente, né, esses elementos de cultura brasileira são poucos lembrados, né? É mais fácil lembrar que o Brasil é o país do samba lá fora do que dentro do próprio país. Mas é um tema interessante para a gente pensar, analisar e viajar em cima dele aí. O segundo elemento aí foi o rádio. Mota, você está falando de música, por que o rádio? Porque os anos 30, 50, que coincidentemente batem com a era Vargas e com o regime democrático de Vargas, né? É uma época em que você valoriza demais o elemento rádio como elemento de comunicação em massa.
E aí nós temos o rádio como forma de comunicação, o entretenimento com a música, com as novelas de rádio, famosas novelas de rádio, o uso político dentro e fora do Brasil, né? Lembrar do Roosevelt, nos Estados Unidos, né? Com o seu Conversa ao Pé da Lareira, trazendo o New Deal para a recuperação da crise de 29, como nós temos Vargas, com o Departamento de Imprensa e Propaganda, criando a Voz do Brasil, né? Que foi um grande programa de rádio governamental para manipulação e controle da população. O famoso Repórter Esso, trazia as notícias extraordinárias a cada momento ali, e é uma época áurea da música, porque nós temos as cantoras do rádio, né? Época de Carmen Miranda e sua irmã Aurora Miranda, que inicialmente era uma dupla, depois Carmen Miranda acabou se destacando, né? Temos Aracide Almeida, Dolores Duran, Linda Batista, Dircinha Batista, Nora Ney. Essas grandes mulheres que iniciaram a música brasileira naquele momento ali, mesclando um pouco do samba, um pouco das marchinhas de carnaval, né, da época, eram o elemento que se apresentava no rádio brasileiro. O tema rádio já foi trabalhado em provas de vestibular, provas de Enem, para demonstrar a importância desse veículo de comunicação entre os anos 30 e 50 e que até hoje sobrevive, né? Quem nunca ligou um radinho para ouvir uma música, quem nunca ligou um rádio para ter uma informação, quem nunca ligou o rádio e ouviu à noite, né, a Voz do Brasil. Está aí viva até hoje essa criação do Vargas, essa criação de uso político ali. Nós temos, nos anos 50, a Bossa Nova, né, o famoso samba de violão, influenciado pelo jazz americano, pelo jazz cool americano, uma música até então elitista, uma música sem o compromisso crítico, o compromisso político, né? Era uma música que era ouvida nos finais de tarde em Copacabana, em Bossa Nova, criada originalmente com o pai da Bossa Nova, João Gilberto, que seria o criador desse elemento de nova música aqui, mas que teve dentro dela Vinícius de Moraes, Tom Jobim, João Gilberto, que foi o criador, Edu Lobo, grandes artistas ali. Acho que o grande símbolo da Bossa Nova, né, a gente pode colocar duas músicas que são pontuais para isso. Uma é Garota de Ipanema e a outra Desafinado. Acho que essas duas músicas fazem o pontuar do elemento da Bossa Nova ali. A relação com da Bossa Nova com o governo JK leva o presidente a ser chamado de presidente Bossa Nova, porque simpático, risonho, original, como já dizia a música de Juca Chaves, né? Uma bossa criada pelo comediante, pelo humorista Juca Chaves ali. E que, de certa maneira, mostrava um presidente que governava para a elite, um presidente que, aberto ao capital externo, recebeu a influência estrangeira aqui, assim como a nossa música, a Bossa Nova, recebeu essa influência do jazz americano, que acabou aparecendo por aqui naquele momento, né? Eu recomendo a vocês, né, quando vocês forem estudar, ler novamente o que eu estou falando sobre a Bossa Nova aqui, vocês ouçam uma Bossa Nova, ouça Garota de Ipanema, ouça Desafinado, que eu recomendei, para vocês entenderem, né, a lógica da não crítica, da não polêmica, da música não política, que era a Bossa Nova. E uma outra recomendação legal para vocês é ouvir Presidente Bossa Nova, de Juca Chaves. Ele fez uma Bossa Nova homenageando JK, né? Brincando com a imagem de JK ali. É bacana, é legal para você perceber esse momento aqui. E uma dica, por favor. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com a televisão, né? E lembrar que a televisão, este ano, faz 70 anos da primeira transmissão televisiva no Brasil, né? E que marcou a história de um novo um novo veículo, perdão, de comunicação de massa, né? Se nós tivemos o rádio de 30 a 50, teremos a televisão dos anos 50 até o século 21, né? E claro que, né, trabalhando também com entretenimento, comunicação, o comércio de produtos e claro que a manipulação política, né? É bom a gente perceber isso, sentir isso ao trabalhar esse período em que nasce a televisão no Brasil, nos anos 50, né? Claro. E lembrar também, uma coisa que eu vou falar depois, sobre a questão dos
50 anos da Copa de 70. Foi a primeira Copa do Mundo transmitida a cores pela televisão, né? Isso é um marco na época, a Copa de 70, e que também foi usada, né, a televisão, os meios de comunicação e a própria Copa para esconder as mazelas do regime militar, as mazelas, né, da época do milagre econômico aqui no Brasil, né? Bom, o terceiro elemento, a Tropicália, inspirada no modernismo, né, muito influenciada por Décio Pignatari, que era um concretista. Essa Tropicália mistura, nos anos 60, um pouco da música erudita com a música popular. Então, o violão, o atabaque, o violino, a guitarra se fundem no elemento cultural musical. O regime militar, na época, considerava os elementos da Tropicália como contraculturais. A aparência deles, o estilo da música, a batida, a mistura, né, desse erudito e popular, não era bem aceito pelo regime militar. De alguma maneira, né, os cabelos longos, a aparência hippie, a sociedade meio que alternativa em que eles viviam, né, não combinava com aquilo que o regime militar queria na época. Criticados pelo regime, criticados pela União Nacional dos Estudantes, que era a maior inimiga do regime militar. Por quê? Porque a UNE considerava que a nossa música havia sido americanizada pelos tropicalistas, né? E aí duas bandas muito famosas, dois grupos, na verdade, muito famosos, né? Os Mutantes, da Rita Lee, e os Novos Baianos, né? De Pepeu Gomes, Baby Consuelo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Moraes Moreira, né? Dois expoentes daquele período, né, da música tropicalista aqui no Brasil. Nós podemos usar a ideia de que a Tropicália criou uma antropofagia musical. Ou seja, buscou o que era bom lá de fora, misturou com a música aqui do Brasil e criou um novo ritmo, né? Como foi feito também a antropofagia cultural da Tarsila do Amaral lá em 1922, né? Isso é uma retomada dessa fusão de música, de cultura, de popular, de erudito, que é trazido pela Tropicália nos anos 60 ali. No mesmo período, logo depois, vamos dizer assim, como evolução da Tropicália, nós vemos o surgimento da MPB, da música popular brasileira, né? E aí, diferente da Tropicália, a MPB, que nasceu da mistura da Tropicália com a Bossa Nova, tem que sempre lembrar isso bastante, né? Ela era uma música de contestação à ordem política, à ordem social que existia na época do regime militar. A música criticava, a música mostrava a realidade, a música demonstrava a insatisfação, né, do setor cultural, dos grandes artistas aqui no Brasil, com o regime. Muitos músicos da MPB foram presos, muitos músicos foram censurados, muitos músicos foram exilados pelo regime militar. As músicas foram censuradas, as músicas foram recortadas, né, e recriadas para atender o interesse da censura naquele período. E aí nós vemos, né, autores, cantores como Chico Buarque, como Caetano Veloso, como Geraldo Vandré, serem as grandes vítimas, né, desse momento do regime militar aí. E aí, claro que eu preciso lembrar de algumas músicas aqui, né? Você pode pegar Cálice, do Chico Buarque, né? O Cálice, que virou Cálice, né? Para burlar a censura, para poder ser cantado e não ser vitimada por um censurador ali, por um censor, na verdade, né? Nós temos Caetano Veloso com Proibido Proibir, né? Que foi um ápice do choque, da crítica social de Caetano ali. Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, né? O Caminhando, como vocês conhecem, né? E eu acho que esses artistas e muitos outros no período foram os que trouxeram uma nova visão, uma clareza maior sobre o que o Brasil vivia e uma crítica muito forte à política, à sociedade, a tudo que o Brasil viveu no período, né? Nós podemos ir até os anos 70, 60 para 70, na verdade, onde nós vamos ver aí, além desses grandes artistas, né, outros que foram surgindo, foram nascendo no cenário, né, do final dos anos 60, como Elis Regina, por exemplo, né?
Quem nunca ouviu o Bêbado e Equilibrista? Né? Acho que essa música ela traz uma visão muito clara da crítica política e social daquele período, né? Saindo dessa lógica, né, da MPB, dessa lógica da construção desse tipo de música aqui, nós vemos, né, nos anos 70, 60 para 70 ainda, né, a Jovem Guarda. A gente não pode desprezar isso nunca, né? Até porque a Jovem Guarda tinha um outro estilo musical, em que ela copiava músicas, modelos americanos e ingleses. Muitas músicas da Jovem Guarda eram apenas o quê? Releituras de músicas inglesas ou americanas. Um novo texto era criado para aquele ritmo musical. Não havia quase nenhuma música, quase nenhuma, né? O apelo político ou social. As versões de músicas americanas eram feitas frequentemente aqui, né? E ficou conhecido esse movimento musical como a época do Iê, Iê, Iê no Brasil. Então, os jovens iam para um baile, ouviam um rock brasileiro com letras novas em cima de base de músicas americanas. Nós chegamos a ter um programa de TV chamado Jovem Guarda, né? Que foi conduzido por Roberto Erasmo, Vanderlei, que vocês estão vendo na imagem aí. Mas nós tivemos grandes artistas na época, como Eduardo Araújo, Celi Campelo, Martinha, né? Que fizeram parte desse contexto de época. Você pode colocar como músicas aí para você lembrar um pouquinho, né? Roberto Carlos, por exemplo, né? Com Meu Calhambeque, que era uma versão de My Cadillac americano. Você pode pegar Celi Campelo, né? Com Tome um Banho de Lua, né? Banho de Lua, que era o nome original da música, mas todo mundo conhecia como Tome um Banho de Lua, né? E essas musiquinhas que embalavam os jovens dos anos 60 e que não traziam nenhuma ameaça à política brasileira, já que não tinham o apelo político, o apelo social. E dentro desse contexto nasce um rei da música brasileira, que é o Roberto Carlos, que foi intitulado como rei da música brasileira, né? Nesse período aí, e até hoje é visto dessa maneira aqui. Bom, passando por isso, nós vivemos um período musical bastante esquisito, né? Os anos 70, que foi o auge da repressão do regime militar, repressão do DOPS, repressão do DOI-CODE, repressão do SNI, né, que eram os órgãos de controle e repressão do governo, né? Nós vivemos uma campanha ufanista no Brasil. A música era financiada pelo governo, era patrocinada pelo governo. Alguns artistas recebiam dinheiro para criar músicas que atendessem esse caráter nacionalista, neopopulista do governo. As frases como Brasil, ame-o ou deixe-o, ninguém segura esse país, né? Eram frases que remetiam ao milagre econômico, faziam uma ponte, uma ligação com a Copa do Mundo de 70, que o Brasil foi tricampeão, o Mundial de Fórmula 1 de Emerson Fittipaldi, que foi bicampeão, né? Com o Mundial de Boxe do Éder Joffre, naquele período. E nós tivemos músicas como Eu Te Amo, Meu Brasil, dos Incríveis, né? Uma música feita por Dom e Ravel, mas que fez sucesso com os Incríveis, que era uma música que trazia esse caráter nacionalista, esse caráter de o Brasil está crescendo, né? Ame-o ou deixe-o, né? Que era propaganda governamental. Então, era um momento em que a nossa música viveu um período que ela foi articulada para atender ao regime, ela foi manipulada para atender o regime, em que alguns artistas aceitaram financiamento, dinheiro, para lançarem músicas que atendessem ao regime militar. Eu citei Eu Te Amo, Meu Brasil, mas poderia citar do Dom e Ravel também, Obrigado ao Homem do Campo, que é uma outra música do período, que se você ouvir, você vai entender a lógica de apoio ao governo ou apoio à ideia do milagre econômico que o Brasil vivia naquele período ali. Por último, nós vamos parar por aqui, os anos 80, que é um período de redemocratização do Brasil, de fim do regime militar. Os jovens, principalmente da classe média, né, contestadores, apoiados na ideia de um Brasil que havia sido dominado por 21 anos de regime militar, né, começam a botar a sua carinha, né, na mídia, vamos colocar assim. E, de certa maneira, essa juventude
muitos que vinham da classe média e muitos que vinham de origem mais humilde, né, acabaram trazendo, né, a volta da MPB, crítica, polêmica, questionadora, lógico, né? Até porque muitos artistas voltaram do exílio a partir de 79, a partir da lei de anistia, né? E nasce o pop rock. As bandas de jovens rocks, muitas vezes, né, anarquistas, muitas vezes trazendo a ideia de contestar, bater naquele momento que o Brasil vivia, da saída do regime militar e do início do governo Sarney, até mais ou menos o governo Collor, vamos colocar isso daí. Então, a gente tinha a contestação, a gente tinha a crítica política e social vigorosa novamente, né? Isso bate com o período das diretas já, isso bate com o período, né, da abertura política, né? E é claro que a sociedade, os valores que a sociedade tinha, né, eram questionados, né? Os valores deixados pelo regime militar eram cobrados ali, né? E nós temos aí dois grandes artistas, né? Na época, né, o Cazuza com o Barão Vermelho, né? O Renato Russo com o Legião Urbana, mas a gente pode citar aí Titãs, Capital Inicial, Garotos Podres, né? E outras bandas, né? Várias bandas, vou citar e vou passar a tarde aqui citando, né? Que, de certa maneira, trouxeram nas suas letras e músicas a crítica social, a crítica política, a contestação, né? Eu posso citar aqui, de imediato, do Cazuza, por exemplo, Burguesia, né? Que é uma música muito interessante, Brasil. Posso citar do Legião Urbana, né? Que país é esse? Né? Posso citar Índios, né? E, cara, a discografia ela é gigantesca. E nós podemos enxergar nesse período, muito utilizado, por sinal, em provas de Enem, de vestibular, a análise de como a música se comportou no final de um regime militar, no início de uma redemocratização, numa crítica ao governo Sarney, numa crítica ao governo Collor, muitas vezes ali, né? E que a música apareceu como elemento realmente de quebra, de ruptura, de um período muito longo em que o Brasil viveu a censura e viveu a repressão, que foram os 21 anos do regime militar, né? E algumas músicas, né, trouxeram a discussão política, a discussão social, né? Se você pegar Estado Violência do Titãs, né? Se você pegar do próprio Legião Urbana, Geração Coca-Cola, né? Você vai perceber na letra da música que, aliás, ela é atemporal. Se a gente ouvir essas músicas hoje, a gente vai ter a mesma discussão política, a mesma discussão social, né, sobre o que ela fala ali, sobre o que ela questiona ali. Então, um momento muito rico, muito forte, da influência da música, da cultura brasileira. Tá? Alguém vai falar assim, mas Moda, não faltou outros elementos de música? Claro que faltaram. Claro. Né? Se eu for pensar hoje num vestibular da Unicamp, se eu for pensar hoje numa prova, né, organizada pela Conveste, né, nós vamos ter aí, por exemplo, o que eu deixei escapar, que eu não coloquei, mas é discutível, que é o rap. Né? Quando a universidade coloca no seu vestibular, quando a universidade coloca numa Olimpíada de História, Racionais, a discografia do Racionais como literatura, né? E na Olimpíada anterior aí, Negro Drama, para você analisar o conceito da música, o contexto da música, nós podemos falar que o rap, principalmente com Racionais aqui em São Paulo, né? Ele teve um contexto muito forte, né? Dentro dessa visão da periferia, de quem vive na periferia e que tem uma visão diferente dos problemas sociais, né? Que o Brasil viveu, que o Brasil acabou vivenciando durante sua história e convive até hoje, continua vivendo até hoje, né? É claro que uma música feita por alguém que é de classe média, questionando o sistema é uma coisa, e uma música feita por quem veio da raiz da periferia é outra. Beleza? Então, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nossa, nós vamos discutir um pouquinho do teatro e do cinema. E no terceiro momento dessa aula de cultura, a gente vai falar um pouquinho sobre a televisão, né? Que é importante esse ano pelos 70 anos da televisão brasileira. Tá bom?
Agradeço novamente a vocês, obrigado por participarem, assistirem essa aula, tá? E na próxima semana, próxima aula nossa, hein, estaremos trabalhando, então, com as questões, né, ligadas à ideia do teatro e do cinema brasileiro. Galera, obrigado. Novamente, um abraço para todo mundo aí. E daqui a pouquinho mais discussões sobre cultura aí, para a gente poder falar um pouquinho e integrar com a matéria nossa de sala de aula. Valeu!